Pessoal, esse problema ele foi proposto pelo presidente General Figueiredo em 1981 a um grupo de professores, estudantes, matemáticos que foram se encontrar com ele no Palácio do Planalto. E o presidente falou que gostava de matemática também e propôs a eles o seguinte problema: eu tenho um pasto circular de raio R e meu cavalo está preso a um mourão da cerca por uma corda de comprimento X. Qual deve ser o comprimento X dessa corda para que o cavalo coma somente a metade do capim do pasto? Esse é o problema. Então veja, de cara você percebe que esse comprimento X não pode ser igual a R, ele tem que ser um pouco maior. Não é claro? Porque vai fazer essa curva aqui, ó. O cavalo vai pastar em toda essa área. Mas esse comprimento X tem que ser um pouco maior que R. Ó. Você vê que ele passa de R. Aqui não é R, ele passa de R. Então nós temos que calcular essa área toda aqui. E igualar essa área a quê? A metade da área do pasto. O pasto tem raio R, a área πr ao quadrado. A metade πr ao quadrado sobre 2. Então vamos lá. Vamos lá. Está aí o desenho. Eu tenho que calcular a área. Para calcular toda essa área eu vou fazer assim. Vou calcular a área desse setor, que eu estou te mostrando aqui, de ângulo 2θ. Como é que calcular a área do setor? Veja aí. É o ângulo 2θ vezes o raio, que é x, ao quadrado, dividido por 2. Cancelando 2, a área de todo esse setor é θx ao quadrado. Agora nós vamos calcular a área desse segmento e desse. Eles são iguais. Então vou calcular a área de um segmento e multiplicar por 2. Como que isso pode ser feito? Vou calcular a área desse setor aqui, ó, AOM, esse setor todo, e subtrair a área desse triângulo aqui. Aí vou ter essa área, vou multiplicar por 2 para ter o valor das duas. Então vai ficar assim, ó, olha lá em cima, veja lá em cima. A área do setor menos a área do triângulo. Como é que calcular a área desse setor aqui? O ângulo do setor é π menos 2θ. Então vai ficar o ângulo, π menos 2θ, vezes o raio ao quadrado dividido por 2. Ó, π menos 2θ vezes o raio ao quadrado sobre 2. E a área do triângulo? A área desse triângulo aqui, ó, é o raio vezes o raio, né? Um lado vezes o outro, raio vezes raio, raio ao quadrado, vezes o seno do ângulo dividido por 2. O raio vezes o seno do ângulo dividido por 2. Agora, seno de π menos 2θ é seno de 2θ. Então, substituir por seno de 2θ. Aí vai ficar assim, ó. Pegando esses dois valores, colocando em evidência r ao quadrado sobre 2, ó, que é fator comum, vai ficar π menos 2θ menos seno de 2θ. Isso aqui é a área de um segmento, mas não são dois segmentos equivalentes. Então, multiplica aqui por 2, corta 2, está aqui a área do segmento. Agora, o que eu vou fazer? Vou somar a área desse setor aí, θx ao quadrado, com a área dos dois segmentos. E igualar isso a πr ao quadrado sobre 2, veja lá. A área do setor mais a área dos dois segmentos igual a πr ao quadrado sobre 2, porque é isso que o problema pede, a metade da área do pasto. Agora veja bem, nessa equação aqui, sendo x relativo a r, você observou lá que o valor de x vai ser relativo ao raio R, porque ele não deu o raio R, então o x vai ser tantos R. Sendo o x relativo a R, eu tomei o R igual a 1 como parâmetro. Então, substituindo o R por 1, aqui vai ficar o quê? Vai ficar 1, né? 1 ao quadrado. O 1 vai desaparecer. E o MMC é 2, então 2θx2, aqui é 1, 2 vezes θ, 2θ, 2 vezes 2π, 4π, 2 sendo 2θ igual a π, porque eliminou o denominador 2, né? Isolei x nessa equação. Então, o que é que eu fiz? Isolando o x, eu vou obter uma equação com θ. Porque é o θ que eu estou procurando, eu quero saber o valor do ângulo θ. Entendeu isso até aí? Está aqui o valor de x. Agora, vou obter outra equação com x. Pelo teorema dos cossenos, no mesmo triângulo, eu posso obter x também. Como? Olha aqui, x ao quadrado é igual a r vezes r, né? R ao quadrado,
2r ao quadrado, né? 2 vezes um lado, vezes o outro, 2r2, menos 2r2 cosseno do ângulo. Teorema dos cossenos, lembra? Mas o cosseno de π menos 2θ é menos cosseno de 2θ. Então posso substituir também esse valor. Então aqui está o valor de x ao quadrado. Mas o raio é 1. Então aqui fica 2. Extraindo a raiz, 2 que multiplica 1 mais cosseno de 2θ, equação 2. Então veja bem, eu obtive uma equação que eu chamei de 1x relativo a θ. Eu obtive a equação 2x relativo a θ. Agora nós vamos igualar essas duas equações, porque todas as duas dão um valor de x, para obter o quê? Uma única equação com θ, que nós vamos chegar aqui embaixo. Então tá aqui, ó, equação 1 igual a equação 2, porque isso aqui não é igual a x, isso também não é igual a x. Então tirando aqui o MMC, ó, 2 vezes 2θ, etc. Cancelou 4θ. Aqui eu dividi por 2. Dividi por 2 o quê? O coeficiente, né? Ó, 2 e 2. É claro que 2θ eu não posso dividir por 2, porque 2θ é o ângulo, não é isso? Isso aí é igual a quanto? É igual a π sobre 2, aproximadamente 1,57 o valor de π sobre 2. Então eu cheguei à seguinte equação: seno de 2θ menos 2θ cosseno de 2θ igual a aproximadamente 1,57, que é o π sobre 2. Agora veja bem, volta lá no triângulo. Você concorda que x é pouco maior que r? Você viu lá no desenho. X é pouco maior que r. Então θ é pouco menor que 60, concorda? Se x é pouco maior que r, ó, triângulo isósceles. O x é pouco maior que r. Então o que você conclui? Que o ângulo θ é pouco menor que 60, porque se esse triângulo fosse equilátero, os três não seria 60? Mas como esse lado aqui é um pouco maior, o x é um pouco maior que r, esse ângulo não é um pouco maior que esses dois? Esse ângulo oposto ao x é um pouco maior que esses dois. Quer dizer que θ é um pouco menor que 60 graus. Bom, e daí, pessoal? Como θ é menor que 60 graus e 1 radiano é aproximadamente 57, conclui-se que θ está perto de 1 radiano e 2θ perto de 2 radianos, claro, porque é o dobro. Então substituir o ângulo 2θ naquela equação aqui, ó, essa equação aí, substituir 2θ por quanto? Por 2 radianos. Substituindo por 2 radianos dá 1,74, que é maior que 1,57, nem 57 que nós queremos. Aí eu baixei um décimo. 2 menos 1 décimo, 1,9. Seno de 1,9 deu 1,56, olha bem. Então o valor do ângulo 2θ é quanto? É 1,9 radianos. E o θ é 0,95 radianos. Transformando isso aqui em graus, né, fazendo a transformação para graus, o θ dá 54,4 graus. Veja só, que bacana. Cheguei ao valor que a revista deu lá. Finalmente, o comprimento da corda X, que é isso que o problema está pedindo. Olha aqui, substituir os valores aí, ó, o θ e o 2π menos θ, lembra? Então, pelo teorema dos cossenos, x ao quadrado é igual a 2r2 menos 2r2, cosseno de quem? 71,2. Isolando o x vai dar raiz quadrada de 1,36 raio ao quadrado, que dá aproximadamente 1,166 vezes o raio. O comprimento da corda, 1,166 vezes o raio. Veja que a minha resposta bate bastante com a resposta da RPM. Como eu já te mostrei, a resposta... Não tinha te mostrado ainda, né? Não, ainda não. A resposta da RPM está aqui embaixo. É assim, ó. Ela respondeu na revista 24 no segundo semestre de 1993. A revista seguinte, né? A RPM calculou aqueles setores lá, a área daqueles setores que eu te mostrei, e chegou nessa equação. Π mais 4θ igual a 2 seno 2θ mais 8θ seno ao quadrado de θ. E disse o seguinte, que essa equação, por resolução gráfica, resolução numérica, chega-se a θ aproximadamente 54,35 graus e x aproximadamente 1,16,566 vezes o raio, certo? Ela não deu a resolução assim de como que aqui
chegaria nesse resultado. Ela indicou, realmente indicou. Através de resolução gráfica e numérica, chega-se a esses valores. Agora observa que os valores dela estão bem parecidos. O meu está bem parecido, olha lá. Θ 54,4 graus. E o x que eu encontrei, o valor de x, olha aqui. Onde é que está? O valor de x, 1, ele está aqui em cima. 1,166 o valor que eu achei, ó. 1,16566, bem próximo, né? Então, pessoal, tá aí resolvida a questão do chamado, esse problema ficou famoso como o problema do cavalo do presidente. Ou seja, problema proposto pelo presidente João Batista de Oliveira Figueiredo em 1981 a um grupo de professores. Então tá aí, pessoal, é isso. Até a próxima. Abraço, tchau, tchau.